O tema central dessa mensagem, muitas vezes nós achamos que tem a ver com dinheiro, tem a ver com riquezas, mas aqui o tema central dessa mensagem que eu quero compartilhar nessa noite tem a ver com o coração. O Daniel começou o culto falando da oferta de Caim e de Abel, e ele falou que esse texto também não tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com adoração, tinha a ver com forma de adoração. E dentro desse texto nós vamos falar algumas coisas do que aconteceu. Esse homem, era um homem. A Bíblia diz que ele era um homem, um jovem. E como jovem, ele era um jovem que, provavelmente era um jovem que enriqueceu rapidamente. E aqui não tem a ver também que ele cresceu roubando, ok? Porque a maioria da nossa geração, quando vê algum dos jovens, alguém crescendo, diz, está roubando, sim ou não? Sim ou não? O cara começou a chegar, comprou uma motinha, trabalhou, dividiu ela em 36 vezes de 1.250. E o cara chega na motinha e diz, está roubando. Não, ele era um jovem, rico, talvez enricou rapidamente. Deveria ser um jovem brilhante, devia ser um jovem, empreendedor da época, um jovem que tinha a capacidade de transformar dinheiro muito rápido. Ele era talvez de uma posição importante. Talvez não, era um jovem de uma posição importante. Ele era um cabo virtuoso. Porque se você vê o discurso dele com Jesus, quando você começa a ver, ele começa a dizer tipo assim, Jesus, eu cumpro os mandamentos. Eu cumpro os mandamentos, eu sou um cara legal. Ele diz... E Jesus começa a falar dos primeiros mandamentos lá do início. Ele começa a dizer, olha, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo e tal. E ele era como se ele estivesse dizendo, Jesus, mas eu já cumpro tudo isso. Eu sou um cara religioso. Eu sou um homem que já faço essas coisas. Eu acredito que ele era um jovem atlético. Porque a história diz que ele fez o quê? Ele correu e se pôs-se aos pés de Jesus. Ele se ajoelhou e colocou-se aos pés de Jesus, dizendo assim, mestre. E ele já começa dizendo, tu és o mestre. Lembra de Nicodemos? Nicodemos lá em João 3, ele diz assim, olha, eu fiquei impressionado como você opera. Primeiro eu falei semana passada que Nicodemos encontrou com Jesus à noite. Porque talvez falei sobre uma nova convenção, falei sobre mudança de vida, falei sobre mudança de caráter, e aqui, esse jovem, ele já se coloca diante de Jesus, de joelhos e diz, mestre, bom mestre. Jesus dá uma cortada nele e diz, por que você me chama de bom? Só existe um. Jesus já toca, talvez na religiosidade dele ali. Dificilmente, a não ser quando é crente, homens de grande posição na nação se ajoelham. Sim ou não? Todo culto nós terminamos como aqui? Como nós terminamos o culto aqui domingo? De joelhos. E provavelmente esse jovem, como ele tinha riqueza, como ele era brilhante, como ele enriqueceu muito rápido, ele correu, se ajoelhou. Poucos homens, talvez que você conheça, consiga se ajoelhar diante de Jesus, diante de uma posição. Esse jovem era uma pessoa muito intensa, talvez como você e eu. Porque esse Jesus, por onde passava, não é esse daqui, é só uma imagem. Mas esse Jesus, por onde ele passava, ele gerava uma atração. Diga, uma atração.
Você foi atraído aqui, talvez um dia por causa de um culto legal, por causa de um encontro. Não. Você foi atraído aqui por causa de Jesus. Jesus te atraiu a esse lugar. Você talvez veio por causa de um relacionamento, veio por causa de talvez de uma namorada. Mas eu quero te dizer, você não vai permanecer por causa de uma namorada. Você só permanece por causa de Jesus. Porque outros terminam, namoram com outra, casam com outra e a vida continua, sim ou não? Você era um jovem íntegro. Mas sabe de um texto que eu amo, e eu já falei isso aqui, dentro desse texto. A Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus o amou, diga, Jesus o amou. E sabe o que eu fiquei pensando? Falei para minha esposa hoje. Eu fiquei pensando algo. Quando ele tem um encontro com Jesus. Naquela hora, como Jesus o amou, eu acredito que Jesus olhou para ele e disse assim: ele não está entendendo. Eu não estou falando de riqueza. Eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de posição. Sabe por quê? Porque nessa época Jesus tinha 31 anos. Diga, 31 anos. Jesus se identificou com aquele jovem. Jesus olhou para aquele jovem e se identificou. E sabe como que eu tive o entendimento hoje à tarde, estudando e pensando sobre isso, e falei para minha esposa, quando Jesus olhou para aquele jovem, a Bíblia diz que Jesus o amou, porque Jesus estava dizendo para ele: ei, você não está entendendo, eu sou muito mais rico com você, do que você, deixei toda a minha riqueza, toda a minha glória para ter o seu coração. E sabe de uma coisa? Você quer me ter? Vende tudo o que tu tem e segue-me. E a palavra do Senhor diz que ele olhou e disse: como assim, esse discurso é muito duro, não dá para mim. Ele disse: Jesus, mas eu já sou um religioso. Jesus, eu já cumpro os mandamentos. Jesus, eu já faço tudo isso que o Senhor diz. E ele diz: falta-te uma coisa ainda. Vende tudo o que tu tens e segue-me. Dê aos pobres e siga-me. A Bíblia diz que ele rapidamente o deixou. Sabe por quê? Porque o seu coração não estava em Jesus. O seu coração estava nas riquezas. O seu coração estava naquelas coisas, sabe? E a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 8, versículo 9: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Jesus estava dizendo assim: ei, olha aqui, jovem, você não está entendendo isso. Eu, que sou o jovem rico dessa história, e abandonei toda a minha glória para ter o seu coração. E eu quero te fazer uma pergunta: você quer me dar o seu coração? E ele disse: não. Quantos de nós, Jesus quer o nosso coração? E nós já falamos aqui, Jesus, ele não está interessado nas tuas vestes. Jesus não está interessado, sabe, naquilo que você acredita que pode fazer por ele. Tem muita gente que acha assim: ah, eu tenho um bom dom, eu sou um bom comunicativo, ah, eu tenho até uma motivação boa. Jesus não trabalha dessa forma. Jesus, sabe, ele quer ter o nosso coração por completo. Jesus abraçou a maior pobreza que havia na época. Jesus se pendurou numa cruz. E eu orei aqui esse texto, que a Bíblia dizia assim: olha, maldito é o homem que é pendurado no madeiro. Maldito é o homem que é pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito por causa de mim e por causa de você. Um homem com 31 anos, filho do Deus Pai,
Criador dos céus e da terra, veio à terra, deixou sua glória. Nós cantamos aqui, deixou sua glória para estar comigo. Nós cantamos aqui nos louvores que deixou todo o brilho dos céus para estar conosco. E sabe de uma coisa? Jesus abriu mão de tudo. Diga, Jesus abriu mão de tudo. Jesus estava dizendo, uau, eu olhei para o Gustavo, eu quase peço, mas, aleluia, Gustavo, você ouviu Deus. Jesus abriu mão de tudo. Jesus estava dizendo, cumpri minha parte, larguei tudo por você. Jesus estava dizendo assim, Samuel, para o jovem, olha, eu larguei tudo, agora eu tenho uma pergunta para você, você não quer largar também? Eu tenho a autoridade para te dizer isso, abandona tudo e segue-me, porque eu abandonei tudo o que eu tinha para seguir a Cristo. Olha aqui para mim, quando você entende, quando eu entendo, que o jovem rico, não somos nós, mas Jesus, tudo será mais fácil. Quando eu entendo que o jovem rico da história aqui não sou eu, que o jovem rico se chama Jesus Cristo, tudo se torna mais fácil. E olha aqui, eu falei semana passada, sem uma revelação da cruz, é impossível ser cristão. Você pode até ser um religioso, você pode até vir à igreja, e como Jesus estivesse falando, se eu continuasse rico, vocês morreriam pobres. Mas eu morri pobre para fazer vocês ricos. Não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com estrutura. Não tem a ver com fama. E pela forma de como ele se entregou. Hoje eu postei essa frase. Jesus abriu mão dos tesouros do céu para nos fazer seu tesouro. A palavra do Senhor diz que nós somos tesouro particular de Deus, peculiar. E agora o desejo dele e o que ele espera de nós é abrir mão. É abrir mão de tudo aquilo que nós temos para seguir, para servi-lo. O que nós precisamos abandonar para ter esse encontro? O que eu preciso abandonar? As riquezas aqui, dinheiro. As riquezas aqui, pecados. Força, poder dos homens. O que nós precisamos abandonar aqui? Jesus nunca nos chamou para a pobreza, viu? Tira esse negócio. Jesus nunca nos chamou para a pobreza. Jesus não chamou esse jovem para a pobreza. Tem gente que diz assim, não, é porque, meu Deus, não, é porque é muita, não, se você não quer ser rico, eu quero, pode mandar para mim. Eu não fiz voto de pobreza, alguém aqui fez? Se fez, aleluia, pode mandar para mim que eu quero. Eu fui pobre a vida todinha. Quando chegou agora na hora de zerar o game, eu quero pobreza.
A palavra do Senhor diz em Mateus 6:21. Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus não chamou esse jovem à pobreza, juventude, e nem uma vida de miséria. Jesus não chamou esse jovem aqui a dizer: vem, segue-me, vende tudo e dê aos pobres, porque eu te quero pobre, sendo miserável. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus estava dizendo ali: o seu coração está preso nessas coisas, e enquanto você não abrir mão dessas coisas, eu não serei o teu tudo, eu não terei o teu coração. Quantas vezes nós precisamos abrir mão daquilo que nós mais gostamos aqui na terra? Sabe, não é porque Jesus é mau, não é porque Jesus quer nos castigar, não, é porque Ele sabe que o tesouro do nosso coração não tem sido Ele, o tesouro do nosso coração tem sido outras coisas, e Ele está dizendo assim: aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Quantos de nós, o nosso coração está em outras coisas, em outras fontes, em outros prazeres, em outros lugares, e Jesus está dizendo assim: olha, eu não estou te chamando para a pobreza, eu não estou te chamando para viver uma vida medíocre, eu estou te chamando para que eu seja o teu tudo, para que eu tenha o teu coração. Dá-me o teu coração. Uma vez eu fiz uma pergunta para um jovem: se você ganhasse 1 milhão de reais, vamos botar dólares, né? Porque quase 7. Se você tivesse 1 milhão, ou se eu colocasse 1 milhão aqui dentro do teu quarto, 1 milhão, aí fecha os olhos assim, um segundinho, 1 milhão de dólares, aquelas notinhas bem verdinhas, no teu quarto, sabe o que ia acontecer? Ia passar sozinho. Você saiu de casa, ia passar anos e anos e anos, e aquele dinheiro não ia acontecer nada. Sabe por quê? Porque o dinheiro não tem poder de nada. Agora dá o dinheiro na mão de um homem estragado. Muita gente: o dinheiro, não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Então, o nosso coração muitas vezes está conectado ao dinheiro, e amamos o dinheiro mais do que amamos o Senhor. E o primeiro mandamento, e sabe de uma coisa, se você for ler o texto, o jovem já cumpria do 5º ao final, mas ele não cumpria o 1º ao 5º. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas essas coisas. O primeiro mandamento. Jesus, Ele quer mais do que confissões de palavras. Jesus quer mais do que mãos levantadas no sábado à noite. Deus quer o nosso coração. Um dos textos que eu amo: o Senhor habita no mais altos céus, mas também habita no coração do contrito. Existem 2 tronos, um no céu e um no seu coração. Quem governa? Quem governa? Quem governa? Jesus deixou sua glória. Jesus deixou e disse assim, por isso que eu acredito que Jesus o amou. Nenhum texto dos outros encontros de Jesus com a mulher samaritana na beira do poço, com o jovem rico, com o leproso, com nada. Eu estava lendo a história também essa semana dos 10 leprosos. 10 leprosos que Jesus cura. E eu estava falando ontem a mensagem com a minha esposa sobre a gratidão. Quantos voltaram para agradecer? Quantos? Só um. E muitas vezes nós fazemos as coisas para Jesus, esperando os aplausos do homem, para que Ele venha nos
honrar, mas fica de boa. Se 10 que Jesus curou, só um voltou para agradecer, com você não vai ser diferente. A matemática continua a mesma. Continua a mesma. Continua a mesma. Jesus, Ele quer a nossa vida por completo. Jesus quer a nossa vida por completo. Cutuca a pessoa que está do teu lado assim e diz: Jesus quer a sua vida por completo. Coisa que são casados. Levanta, glória a Deus. Quantas mulheres tem casado aqui? Vou fazer uma perguntinha que eu faço para alguns no pré-nupcial. 365 dias nos anos bissextos, 366. Quando você fez o seu voto com a sua esposa, você chegou para ela e disse assim, Gustavo chegou para Andressa e disse: Andressa, serei fiel a você 364 dias, nos anos normais, nos bissextos, 365. E 6, eu quero só um dia, para você deixar eu viver bicho solto aí. Você quer? Alguma mulher aqui quer? Não, alguma mulher aqui quer? Não, pode viver bicho solto aí 364 dias, mas só um, eu quero que tu me solte nesse mundo aí de meu Deus, que eu quero viver minha vida. Alguma mulher aqui quer? Algum homem aqui quer? Eu não quero. O Braga quer? Quer nada, né, Braga? Não quer viver nem um dia longe da mulher. Assim é o nosso Deus. Ou é tudo ou nada. Ele te quer por completo. Ele não abre concessões. Nós abrimos. Ele não. Jesus estava dizendo para o jovem rico assim: olha, você acabou de ter um encontro com um jovem rico, que tem autoridade para dizer o que é riqueza, porque eu vim da riqueza, eu vim dos céus, eu vim de um lugar maravilhoso, deixei toda a minha glória, para ter uma coisa, o seu coração. E sabe de uma coisa? De todos os encontros que Jesus teve, esse é um dos que meu coração fica triste, porque todos os outros teve uma história diferente. Qual foi a história? Eles tiveram uma mudança de vida, eles tiveram a vida restaurada, eles tiveram a vida transformada, eles tiveram a vida mudada. E da Bíblia, poucos homens que tiveram esse encontro com Jesus, outros tiveram na caminhada com o apóstolo Paulo, com outros, mas sabe a pessoa que viu Jesus, que teve a experiência de andar com Jesus, de olhar o que Jesus estava fazendo, e a Bíblia diz que ele abandonou, virou as costas. Quantos de nós? E a minha pergunta é: será que nós abrimos mão da nossa reputação? Nós estávamos tendo uma reunião quinta-feira de liderança lá em casa. Aí um dos líderes disse assim: pastor, alguém chegou para mim e disse que não gosta da sua voz. Eu falei: rapaz, nem eu de vez em quando. Dificilmente eu vou lá no YouTube assistir uma mensagem minha, irmão. Faz parte. Eu já falei aqui do púlpito. Você não tem medo de ser cancelado? Já inventaram fake news minha de ladrão, imagine. Tá tudo bem, irmão. Quando o mundo te aplaudir, desconfia. Eu estava olhando, né? Nada contra, mas o prêmio, troféu, gerando salvação, gerando não sei o quê. Apóstolo Paulo deve estar
se remoendo do túmulo, Brunão. Que ele dizendo, os aplausos que eu tive foi taca. Quando o mundo, estou falando da igreja não, quando o mundo, diga, quando o mundo te amar demais, desconfia. Porque a Bíblia diz que eles iam nos odiar por ser discípulos de Cristo. Talvez o jovem rico não estava preparado para ser odiado. Tinha riqueza, era um jovem padrão da sociedade, mas ele não estava preparado para ser odiado. Ele não estava preparado para ser perseguido. E eu já falei aqui, Jesus não nos chamou para ser o caramelo do mundo. Jesus nos chamou para ser sal, para temperar o mundo, para dar sabor ao mundo. É verdade que tem alguns crentes que é sal grosso, mas Jesus vai peneirar, amém? Quebrar. A minha pergunta que eu tenho hoje para encerrar essa mensagem: onde está o teu coração? Eu amo essa igreja. Eu amo o pastor Raimundo Donato. A minha esposa diz: amor, muitas vezes parece que até sua mesmo, com orgulho, mas não é. Eu amo tudo isso aqui. Eu amo estar o sábado à noite aqui pregando. Eu prego fora, mas eu gosto de estar aqui. Eu gosto de sair depois para comer, se você quiser me levar para comer. E eu sou eclético, de panelada. Eu vou falar na internet, ao Legião você pode me levar, no beco. Eu estou pronto. Eu amo tudo isso. Mas sabe de uma coisa? Eu amo mais a Jesus Cristo, porque eu sei que Ele me tirou de um lamaçal de pecado. Ele me tirou das trevas. Ele me tirou de um poço de destruição. Eu quero servir Ele com tudo que eu tenho. Eu quero abandonar tudo que eu consigo abandonar para seguir a Cristo. Sabe, eu quero que Ele seja a minha prioridade. É uma música que está 9 graus, depois você pode pesquisar a construção. É uma música que está tocando no meu coração. No meio dela ele diz: tu és a minha prioridade. Jesus é a minha prioridade. Eu amo tudo isso. Eu amo o pastor Raimundo Donato. Amo essa igreja. Amo tudo aquilo que Deus está fazendo. Mas sabe de uma coisa? Eu quero amar Jesus mais do que tudo isso. Quero amar mais do que minha esposa, mais do que os meus filhos, mais do que vocês. Esse é o meu desejo. Fique em pé.